Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Hoje nós vamos começar uma história tenebrosa, trágica, mas vocês sabem muito bem que o nosso interesse não é tripulhar em cima de drama nem de tragédia. A nossa intenção é só contar a verdadeira história e mostrar como as coisas podem ficar impunes, apesar de trazer prejuízo à vida humana. Não esqueçam de likes, de trazer amigos, de inscreverem-se, de notificar, de comentar, de dar sininho, enfim, toda essa gama de atitudes e ações que vocês devem tomar para que esse canal permaneça ativo, permaneça trabalhando para trazer a verdadeira história para vocês. Verdadeiros, então nós vamos falar de uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, ali nas imediações da Baía da Guanabara. Um naufrágio que se tornou o mais emblemático da história do nosso país. Trata-se da história ou do capítulo final do barco Batomushi 4. Quem lembra aí? Batomushi 4. Isso aconteceu 31 de dezembro de 1988. No final da década de 1980, precisamente nessa noite que eu citei, 31 de dezembro de 1988, nessa noite estava a parte interna, a parte do Atlântico, do Oceano Atlântico, que banha a cidade do Rio de Janeiro, estava particularmente agitada. A parte do oceano que banha o Rio de Janeiro estava particularmente agitada, e isso mesmo dentro da Baía da Guanabara, que deveria ser mais tranquilo que o mar aberto. Mesmo assim, lá dentro da Baía da Guanabara as águas estavam revoltas. Ventos fortes que acompanhavam ondas de até 2 metros de altura, na saída da Baía. E isso, lógico, trazia riscos a qualquer navegação. Então eu quero transportar vocês não para a tragédia, mas para o quadro. Que o que aconteceu lá, eu não quero que aconteça com nenhum de nós, certo? Então, como vocês perceberam, 31 de dezembro de 1988 era uma passagem de ano, Está se aproximando de 1989. Mas o mar, naquela noite, não estava bom. É como muitos dizem, o mar não estava para peixe. Então as águas estavam agitadas, revoltas, mesmo dentro da Baía, que deveria ser um ambiente mais tranquilo, tinha ventos fortes e ondas de até 2 metros de altura. Aí que entra um barco chamado Batomushi 4. Ele era um antigo barco pesqueiro que tinha sido transformado em barco de lazer, barco de passeio, ou barco de recreio, como o carioca chama, para fazer passeios regulares ali naquela região. Não era para ir muito distante, mas era naquela região e normalmente passava, às vezes, em mar aberto, Naquela noite de 31 de dezembro, o comandante chamado Camilo Faro da Costa, que era o comandante do Batomushi 4, ele ligou para a casa dele e pronunciou. Ele falou, antes de embarcar para a viagem, que seria a última dele, que falou dos temores que ele estava tendo com aquela viagem, porque afinal ele era o responsável pelo barco, era ele que ia pilotar. Ele observou o tempo, o ambiente, as águas,
os ventos que teria que enfrentar naquela tarefa que tinha sido imposta para ele. E isso ele falou para a família dele, antes de começar a viagem. Poucas horas antes do telefonema, ou melhor, poucas horas depois daquele telefonema, aquela viagem de recreio se transformaria, né? A viagem de recreio se transformaria numa tragédia, como eu disse para vocês, no naufrágio mais emblemático do Brasil. Camilo também, o comandante, observou a família dele que teria que transportar mais passageiros do que a capacidade máxima daquele barco que ele comandava. Por quê isso aí? Porque na ânsia de ganhar dinheiro, né, aproveitando uma oportunidade única, porque não é todo dia que você tem ano novo, né, todo dia que você tem passagem de ano, então a empresa que fretou o barco, o Batomushi, para a festa de Réveillon no mar, certo? Inclusive oferecia a vista dos fogos de artifício que seriam que aconteceria na praia de Copacabana, vendeu bilhetes, quer dizer, mais passagens, mais gente do que a segurança mandava. Então vamos colocar aqui. Ele ia sair, ele estava ali na Baía da Guanabara, esse barco, ele ia sair, dar uma volta, teria que passar em mar aberto para ir para a praia de Copacabana para o espetáculo de meia-noite dos fogos de artifício, né? Que normalmente, até hoje, eu acho, a prefeitura faz isso, né? O comandante, lógico, ele sabia das limitações do barco que ele comandava. Tinha certeza do mau estado dele, mas ele era mandado, ele era funcionário, certo? No entanto, ele sabia também que ganância, né, do dono do barco, dos donos, né, autorizou algumas alterações no barco, né? Sempre que com o intuito de aumentar lucro, ou seja, ele teria que aumentar a capacidade de passageiros, né? Lógico, aí poderia cobrar mais, né? Então, uma dessas alterações que absurdas foi a colocação de um segundo piso, né? Um deck, que é um piso de pavimentos descobertos do barco, né? Um deck. Que na verdade era uma absurda marquise de concreto. Olhem só o peso. Essa marquise de concreto que colocaram lá para aumentar o barco, colocaram um piso externo, aumentou o peso em 4.000 quilos, ou seja, 4 toneladas, que substituiu um simples telhado de madeira que protegia o convés principal do sol, certo? É uma cobertura de madeira para impedir que o sol alcançasse quem estivesse no convés principal. E aí o barco então passou a ter 2 andares externos, além do salão interno e de cimento. O absurdo. A reforma do barco ela foi assinada por um engenheiro civil e não por um engenheiro naval, como manda a regra. Lógico, né? Engenheiro naval para cuidar de barco, de navio, né? Aí no novo deck que foi construído, que se transformou naquele absurdo de 4 toneladas a mais de peso no barco, foram colocadas mesas com tampo de mármore. Tampo de mármore. E foi colocado também nesse deck 2 caixas d'água com capacidade, cada uma de 2.500 litros de água. 5.000 litros de água, então, a mais, né? O que aumentou o peso suspenso do Batomushi em 9 toneladas. 9 toneladas. Sem que houvesse uma compensação por equilíbrio abaixo do barco, na parte de baixo do barco, né? Aumentou lá peso de mesa, peso de marquise, peso de caixa d'água, 2 que perfaziam 5.000 litros de água, mas embaixo o barco continuou a mesma coisa, não houve compensação para equilíbrio no casco. O que é que acontece? Isso alterou drasticamente o centro de gravidade do barco. Mudou, porque você colocou mais peso em cima, né, do que equilíbrio embaixo, do que peso embaixo, né?
É como diziam, que o barco, na ocasião, ficou igual aquele brinquedo, o João Bobo, balançando, né, como vocês bem sabem. Pois ficou com mais peso em cima do que embaixo. Então ficou realmente, o Batomushi 4 ficou igual o brinquedo João Bobo. Então aconteceram também alterações dentro do barco. Vejam só, um barco já velho, era um barco de pesca que foi transformado em barco de passeio, em barco de recreio. Colocaram um segundo piso no lugar de uma simples cobertura leve de madeira que cobria o andar interno, o andar de baixo, cobria do sol. E no lugar daquilo colocaram uma marquise de cimento, né? Que aumentou em muito o peso. Depois 2 caixas d'água, né? Mesa com tampo de mármore, nem todas fixadas no convés, mesas soltas. Você pensou um barco com mesas pesadas, com tampo de mármore soltas? Pois bem, acontece, as mudanças internas que eu falei para você, sabe onde foi? Uma delas, no sanitário, num banheiro. No barco existe uma válvula que impede que a água externa ou a água do mar entre no vaso sanitário. A possibilidade de apenas sair a água que você joga, né? O vaso sanitário expele para o exterior. Lógico, joga no mar, né? Mas não deixa entrar a água do mar para o vaso. Então eles fizeram a modificação nesse sanitário, nesse banheiro, e tiraram essa válvula, né? A válvula que bloqueava a água externa no vaso sanitário, ela foi simplesmente tirada. Assim, se o barco adernasse um pouco mais, né? Naquele desequilíbrio que ele já estava, por causa de tanta mudança de peso, tanta mudança de equilíbrio, tanta mudança no seu centro de gravidade, se o barco adernasse, o mar poderia entrar, né, por onde deveria estar a válvula para impedir sua entrada, ele poderia entrar por ali e sair no vaso sanitário. Que legal! Em vez de você dar descarga para a água sair para o mar, não, aquele vaso sanitário estava dando possibilidade do mar entrar no vaso sanitário e jogar para dentro do barco, né? A Marinha vistoriou o local. Foi lá, tá? Olhou para um lado, olhou para o outro, mas não fez nenhuma objeção às mudanças que foram feitas. Nada, zero. Nem mesmo incomodou com o fato de algumas escotilhas terem ficado abaixo da linha d'água pintada no casco do barco. Está lá uma linha d'água pintada no casco do barco, que era onde a água iria, o máximo do nível do mar iria o barco navegando. Só que o peso foi tanto que a água passou da marca d'água que estava lá, indicando linha d'água, então as escotilhas poderiam ficar abaixo do nível do mar. O que aconteceria? O que aconteceu, depois a gente vê, né? E tudo isso aí, a mudança da linha, as escotilhas abaixo da linha d'água, né? Tudo isso, essas mudanças foram devidas ao aumento brutal do peso do barco chamado Batomushi 4. Aliás, eu falei para vocês, mas a estabilidade do Batomushi ela foi piorada, né? Porque para aquela festa de Réveillon no mar, que era uma festa de Réveillon no mar, as pessoas pagaram para curtir, para fazer, para passar essa festa, e vendo lá em Copacabana, teria que ir em mar aberto para ir para Copacabana, vendo o espetáculo dos fogos de artifício, né? Foram colocadas então dezenas de mesas com tampos de mármore e que não foram, como eu já disse, fixadas no convés do Batomushi. Imaginem, mesas soltas, né? Resumindo hoje, essas mesas depois viraram armas. Como a história é um pouco mais longa do que isso, nós vamos parar por aqui com o primeiro capítulo. Eu acho que vai dar uns 4 ou 5 capítulos. Fiquem atentos, porque nós vamos contar a história com detalhes, certo? Então comentem comigo, perguntem alguma coisa, nós vamos continuar na próxima quarta-feira com a segunda parte da história trágica do barco Batomushi, certo?
Vocês serão bem-vindos, como sempre foram, na outra quarta-feira também, mas curtam comigo. Falem se gostaram, certo? E participem sempre. Eu espero vocês, como sempre, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, 19h15, hoje, extraordinariamente, um pouco mais tarde. Tá? Nós tivemos muitas ocupações, né? E como a gente faz sozinho o canal, aí hoje vai sair um pouco mais tarde. Mas vocês não se incomodam não, né? Desde que a história seja, digamos, curiosa e verdadeira, que traga verdades para vocês e tenha realmente algo de interesse, que aí no caso não só se trata de vidas, mas também junto a essa importância da vida, a impunidade, que é isso que nós devemos cobrar porque as vidas já foram, tá certo? Vamos cobrar sempre situações precárias como essa e a impunidade e a justiça que falhou. Tudo bem? Pelo menos até agora falhou. Vejam só, o acontecimento é de 1988, no final da década de 1980. Eu aguardo vocês, então, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 19h15. Tudo bem? Então, até lá. Vamos nos encontrar. Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Nós estamos tratando do naufrágio mais emblemático da história do Brasil. O assunto despertou realmente interesse, despertou curiosidade. Não esqueçam então dos likes, dos sininhos, das inscrições, dos comentários, para fazer esse canal continuar contando as verdadeiras histórias, não é? Despertou tanta curiosidade que o pessoal disse, não, mas nós só vamos ver a continuação, vamos ver o segundo capítulo na quarta-feira que vem. Ainda mais que eu comentei no vídeo passado, que nós passamos ontem um pouquinho mais tarde, que a edição não tinha ficado boa. Realmente o vídeo foi sem edição. A parte da edição ficou aqui comigo. Então eu vou fazer o seguinte, para que a gente mantenha a nossa corrente e que vocês contribuam cada vez mais com a participação para que o canal sobreviva, eu vou colocar os capítulos 1 e 2 hoje. Vou colocar o capítulo 1 editado e vou colocar o capítulo 2 que seria visto na próxima quarta-feira. Eu vou passar os dois hoje, quinta-feira, para matar a curiosidade. Que na verdade eu estou chamando até a palavra um pouco trocada. Eu acho que é indignação. Acho que com o primeiro capítulo vocês ficaram indignados pelo que aconteceu e pela consequência, pela continuação que vocês imaginam. Então nós vamos hoje adiantar mais uma parte do naufrágio histórico, trágico, de terror. Então naquela noite de dezembro, 31 de dezembro de 1988, eu desenhei para vocês o quadro, o ambiente. Lógico, era uma noite. Se pretendia um passeio, não longo, um passeio para que os pagantes, digamos, participassem da festa de Réveillon na praia de Copacabana. O barco saindo da Baía da Guanabara e chegando até a praia de Copacabana, onde teriam a visão dos fogos de artifício comemorando o Ano Novo. Só que na partida, né, para esse Réveillon do dia 31, no barco que ficou nacionalmente conhecido, o Baton Rouge 4, a partida dele já mostrou uma certa agitação, uma confusão, que não era para existir se a coisa tivesse sido bem organizada. Para começar, não havia nenhuma lista formal de passageiros. Imaginem, uma partida dessa, uma festa dessa programada, todo mundo vestido
de branco, preparados para sair naquela noite e sair da Baía da Guanabara, pegava mar aberto, né, claro, para poder ir para a praia de Copacabana assistir os fogos de artifício. Não havia nenhuma lista. Aqui não está comentado, na história, não se chama atenção muito para os passageiros. Eu imagino que vocês, verdadeiros, se estivessem numa situação dessa, não embarcariam. Eu não embarcaria. Naquela confusão toda, vendo aquele, entendeu? Uma agitação anormal, sem ordem, sem lista formal de passageiros. Praticamente todo mundo bebendo, entendeu? Eu não embarcaria. Mas tudo bem, vamos à história como ela aconteceu, né? A sensação, todo mundo tinha a sensação, depois se comentou isso, que o barco estava superlotado. Ele tinha mais passageiros do que a sua capacidade máxima. Repito, né? Eles tinham essa sensação de que o barco estava lotado, superlotado, aliás, e não se tem história, não se tem notícia de que alguém tenha desistido. Opa, eu não vou. A coisa não é normal, não está normal, né? A empresa que havia que fretou o Batomuxo 4 para a festa de Réveillon, ela vendeu mais passagens, e sabia disso, vendeu mais passagens do que devia, certo? Quer dizer, se vendeu mais passagens, mais passageiros, claro, né? E o barco não suportava, como foi demonstrado depois, aquele número de pessoas. Entre os passageiros havia diversas famílias completas. E mais crianças, né? Naturalmente com seus acompanhantes, mas havia famílias completas nessa viagem. O cenário, como se viu, como se descreveu, estava propício a uma tragédia, que ela poderia ser evitada. Nós sabemos que poderia. Nós vamos ver também que havia muita chance de ser evitada, e era preciso ser evitada, só que não apareceu ninguém com essa racionalidade para evitar essa viagem, para evitar essa tragédia. Na verdade, o cenário mesmo de catástrofe, de tragédia, começou a se delinear naquela noite mesmo, às 21 horas, às 9 horas e 15 da noite, do dia 31 de dezembro de 1988, quando o Batomuxo soltou as amarras, né? Soltou os cabos, desatou tudo, desatracou e partiu do pier do restaurante Sol e Mar, o nome do restaurante que ele estava ancorado no pier. As pessoas embarcaram ali. E aí, quer dizer, partiu já com destino a Copacabana. Tá? Ali o passeio começava como normalmente estava previsto, né? E o barco parecia uma gaiola. Não havia espaço nem para se mexer, para andar. Não havia espaço, repito, porque alguns não desembarcaram, né? Gente demais, tinha gente demais. As mesas que eu falei para vocês que foram colocadas, né, nos decks, que tinham pesados tampos de mármore, também atrapalhavam a movimentação, certo? Não havia nenhum colete salva-vidas à vista. Nenhum. Já andei muito de navio, principalmente ali de Belém para Macapá, Macapá para Belém. A primeira coisa que a gente vê é colete. E nas cabines tem colete. Eu, inclusive, usava os coletes como travesseiro. Todos nós usávamos, né? Graças a Deus a gente nunca precisou. Mas no barco, no Batomuxo 4, não tinha um à vista. Depois foi se descobrir que eles estavam guardados em um sanitário que tinha sido
desativado e passou a servir de depósito. Ou seja, colocaram, então, para livrar o barco, para tornar mais espaçoso, e a gente viu que não tinha espaço nenhum, guardaram os salva-vidas num sanitário que passou a servir de depósito. Mas também se dizia, o que adiantava, o que adiantaria se eles tivessem tirado os salva-vidas, porque eles estavam imprestáveis, eles estavam em condições não usáveis, digamos, não serviam para nada. Na verdade, eles teriam só o nome de colete salva-vidas. Só. Então, eles estavam em péssimo estado de conservação e não serviriam para a sua finalidade, que é segurança, né? Para a pessoa, principalmente as que não sabem nadar, flutuar com eles. Não tinha nenhuma vista e se tivesse, não serviria. Então, tanto faz. Pouco tempo depois de partir, surgiu, como todo mundo disse, uma leve esperança de que aquela tragédia fosse evitada. Por quê? A Capitania dos Portos circulou o Batomushi 4, nossa lancha, 4 vezes. Depois parou, 2 oficiais embarcaram, conversaram rapidamente com o Camilo, né, o comandante do Batomushi 4, rapidamente, e depois desceram. O pessoal, né? Quer dizer, se tivesse alguém racional que estivesse olhando aquilo, diria eu, perdemos a chance, né, de evitar essa viagem. Aí pouco depois os oficiais voltaram. Aí acendeu a esperança de novo dos que estavam com algum receio, porque eles pediram que o comandante voltasse para o porto. Aí o comandante voltou. Mas o que aconteceu quando chegou no porto? Novamente no porto. Os próprios passageiros viram os 2 oficiais da Capitania de Portos conversarem com um representante da empresa que fretou o Batomushi 4 para aquela viagem de Réveillon. Conversaram rapidamente também. Os oficiais voltaram ao Batomushi, reembarcaram. O que aconteceu? Chegaram um comandante e disseram: pode partir, está autorizado a partir. Quer dizer, não houve nada, não houve retirada de mesa com tampo pesado, não houve desembarque de passageiros em excesso, simplesmente os 2 oficiais da Capitania de Portos, depois de conversarem com o representante da empresa que fretou o barco, disse: pode ir embora. Tranquilo. E aí, partiu. Deram permissão, partiu. Mais tarde, uma investigação da Marinha comprovou, olha só, uma investigação da Marinha comprovou que houve uma suspeita, uma forte suspeita de que ali rolou propina aos oficiais, tá? Mas o que aconteceu com os 2 oficiais culpados? A Marinha disse: olha, houve mutreta, houve propina. O que aconteceu? Eles foram julgados administrativamente pela própria Capitania dos Portos, que deu lá um castigo para eles. Não sei qual. Pode ser, inclusive, uma suspensão, alguma coisa assim. Mas só. Quando eles deveriam ser julgados pela justiça comum. E não foram. A punição veio da própria Capitania dos Portos, onde eles trabalhavam, onde tinham amigos, onde tinham companheiros, né? Foram julgados ali, receberam um castigozinho, mas a justiça não lançou, não colocou a mão neles. E o contrato da passagem, né? No projeto, o regulamento dizia que se o mar estivesse ruim, por ocasião dessa viagem, o passeio ficaria restrito ao interior da Baía da Guanabara, que teoricamente devia estar mais calmo do que o mar lá fora. Como nós vimos, tinha ventos fortes dentro da própria Baía, até ondas de 2 metros de altura. Lembram disso, né? Pois é. Então, mas essa parte do regulamento, essa parte que estava no contrato, dizendo que se houvesse mar ruim, mar violento,
o passeio ficaria só dentro da Bahia, isso aí também não foi cumprido. Não se ligou para esse item, né? Os responsáveis pela festa não se incomodaram com isso. E aí, para agradar os passageiros que estavam ansiosos para verem o espetáculo dos fogos de artifício, né, em vez de questionar a condição do barco, estavam ansiosos para ir para Copacabana. Então, os responsáveis pela viagem ordenaram ao comandante que partisse rumo a Copacabana, não importa como o mar tivesse, com ventos, com ondas e com a instabilidade do barco, né? Mesmo, como nós falamos, ordenaram que fosse para Copacabana, mesmo sabendo, o comandante estava vendo que o barco estava impróprio para navegação, principalmente porque estava superlotado e cheio de defeitos. O comandante Faro, né, o comandante do barco, ele até tentou atrasar ao máximo a partida, de modo a ficar menos tempo em mar aberto, né? Ele atrasou, enfim, ele fez a parte dele, mas ele era funcionário, ele era contratado para fazer aquilo, para cumprir o que lhe mandassem fazer, né? Entretanto, o Batomushi partiu, mas nem chegou ao mar aberto. Ele estava dentro da Baía da Guanabara e nem chegou em mar aberto, ele nem chegou a sofrer a violência do mar aberto. Ele estava só com o que tinha dentro da Baía da Guanabara, com os ventos e ondas e a sua própria instabilidade, não é? Na saída da Baía da Guanabara, quando faltavam apenas cerca de 10 minutos para a passagem do ano, quando começaria o espetáculo dos fogos de artifício, infelizmente a catástrofe aconteceu. Eu não quero transformar isso aqui em novela, que realmente a história é um pouco longa, né? E para não deixar o vídeo também muito longo, nós temos que repartir. Então nós chegamos aqui nessa parte e vamos continuar na terceira parte, no terceiro capítulo, né, da tragédia mais emblemática do Brasil, o naufrágio do Batomushi 4. Mas nesse instante, 10 minutos antes dos fogos de artifício, a tragédia aconteceu. Eu espero vocês na outra quarta-feira, ou quem sabe amanhã, dependendo dos pedidos, né, que fizeram também com que eu antecipasse o segundo capítulo, quem sabe a gente não antecipa já o terceiro para sexta-feira. Mas eu espero vocês, seja na quarta-feira, como normalmente a gente vem aqui no canal Verdadeira História, às 19h15, ou amanhã. Isso aí depende de vocês, tá bom? Participem sempre com a gente, façam o canal ficar conhecido cada vez mais, tá bom? Eu espero vocês sexta ou quarta, provavelmente às 19h15, tá bom? Até lá!